Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Por que as pessoas sofrem? É verdade, né? Existe tanto sofrimento no mundo cristão, acima de tudo. Pessoas que dizem servir a Deus, que dizem o adorá-lo, que dizem isso, que dizem aquilo, mas e andam sofrendo tanto. Vamos trazer à tona alguns significados do porquê do sofrimento. O principal motivo do sofrimento das pessoas é porque não ouvem a orientação de Deus, não ouvem a voz de Deus, não seguem os conselhos de Deus, não buscam estar na presença de Deus. Exatamente. Todos nós conhecemos a história de Gideão, não é mesmo? Gideão e o povo lá, você lembra no livro de Juízes? Exatamente. Nós vemos lá o povo sofrido, miserável. Muitos estavam tão comovidos com tanta desgraça, com tanta necessidade, que ficaram cauterizados. Não, nós temos que viver assim mesmo. Nós temos que passar por isso. E nós temos que não sei o quê. Eles então se acomodaram. Muitos até foram morar em cavernas, muitos foram se esconder e tudo mais. Todos nós conhecemos a história, não é mesmo? Os midianitas iam lá, roubava tudo o que o povo, de Israel consumia, tudo aquilo que o povo de Israel produzia, e os midianitas iam lá e colhia tudo e ficava por isso mesmo. Era um banzé, não é mesmo? Pois é, até que um determinado dia, um homem chamado Gideão, ele inconformado, ele então na sua situação ali, ele não estava aceitando aquilo que ele estava passando, que o seu povo estava passando, e ele então tomou uma determinada atitude, porque ele mesmo já havia sido roubado, já havia sido furtado toda a sua colheita de arroz, de trigo, aliás, e ele então, ele pegou, foi no lagar. Interessante, né? Lagar é lugar de moer, de esmagar uva e não de esmagar trigo. Só que quando os medianitas viram ele lá, esse aí já tá doido, olha só, e não era tempo nem de uva, então eles passaram batido, e ele ali então esmurecendo e falando e coisa e tal. De repente aparece o anjo. Todos nós conhecemos a história. Ele fica embaixo da árvore ou embaixo do carvalho e fica ali e vendo aquela situação. Ah, varão valoroso, Deus é contigo. Ele olha e ele, no decorrer de toda a história, ele fala assim: se Deus é mesmo comigo, por que nós não vemos mais as histórias que os nossos pais contavam? Que ele estava querendo dizer quando Deus tirou eles do Egito com mão forte, tirou o povo de Israel. Só que esquece, com o passar dos anos, o povo de Deus sempre, constantemente, se voltava para as coisas mundanas. Exatamente, se voltava para as práticas mundanas, para as práticas dos deuses. E o anjo então o alertou, simplesmente. O povo sofre porque quer, o povo sofre porque não quer ouvir a voz de Deus, porque não dá atenção à voz de Deus. Pastor, mas aonde que está falando isso? É justamente no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 10. Fala bem assim, ó: e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses dos amoreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Ou seja, Deus constantemente nos dias atuais
continua, continua falando: olha, desvia-se do mal, busca mais a minha presença, me adore, né? Isso, nós vemos lá em 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 6, lá em Pedro, se eu não me engano, acho que é 1 Pedro, capítulo 6, que fala sobre as virtudes do Espírito e as virtudes da carne, a vontade, os desejos da carne e os desejos do Espírito. Nós fazemos, né, tudo que o desejo do Espírito quer, não é mesmo? O Espírito Santo, o nosso Espírito, ele anseia pela oração, não é mesmo? E a nossa carne, o que ela faz? Ela não quer que nós ora. Mas o nosso Espírito, muitas das vezes eu bato na tecla, eu falo sempre, existe um ditado comanche, em que o índiozinho chegou para o seu vô: vô, por que existe o bem e o mal? E o vô então falou assim: olha, dentro do ser humano existem dois lobos. Um é um lobo mau e o outro é o lobo bom. O netinho falou assim: vô, mas qual é que vence? Aquele que você tratar mais. Aquele que você tratar mais. Assim é o Espírito. Nós temos o Espírito e nós temos a carne. Quem nós temos alimentado mais? O Espírito ou a carne? Nós temos estado fazendo mais as coisas de Deus ou as coisas da vontade da nossa carne? A nossa carne não quer que a gente vá no culto. O Espírito anseia, deseja. Mas quem é que tem vencido na nossa vida? A carne não quer que você ore. O Espírito quer que você ore. Porque nós só somos fortificados quando nós buscamos a presença de Deus. Quanto nós mais ansiamos a presença de Deus, quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais fortes nós ficamos. Consequência disso, menos consequências humanas nós teremos. Nós passaremos menos dificuldades por causa da nossa obediência ao Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós buscamos a vontade do Espírito e menos a vontade da carne, menos consequências terrenas nós teremos. Nós passaremos menos dificuldades, nós passaremos menos necessidades, nós passaremos menos tribulações quando nós buscamos mais o alimentar do Espírito Santo. E é isso que Deus aqui ele falou: eu também vos disse, eu sou o Senhor teu Deus. Não adorem outros deuses dos amorreus. Não adorem os deuses dos amorreus, cuja terra vivem, mas vocês não me ouvem. Os dias atuais: não vou na igreja, mas fica em casa assistindo novela. Não vou na igreja, mas fica em casa fazendo não sei o que. Não vou na igreja, mas isso. Não vou na igreja, não busca a presença de Deus, mas perde o tempo fazendo coisas que não se deve fazer. Aí depois, porque isso? Porque aquilo? Aí entra num conformismo, quer morar nas cavernas, como aconteceu com o povo de Israel no templo ali. Aí depois querem correr. Aí nos dias atuais ficam com as mentes cauterizadas. Aí depois viram a geração do crente 6 horas. 6 horas por mim, ora por mim. Eu não posso ir hoje, mas ora por mim. Eu não posso ir hoje, mas ora por mim. E assim vai. Saia do comodismo. Saia do comodismo. Alimente mais o seu espírito. Vamos alimentar mais o nosso espírito. A nação está ruim, a cidade está ruim, a culpa é nossa, porque não buscamos mais a presença de Deus. Lembra o que nós lemos ontem, ou o que nós estudamos ontem? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, realmente me buscasse, me obedecesse, orasse, se entregasse, certamente comerias o melhor da terra. Tudo o que acontece na nossa vida de ruim, a consequência é nossa, porque nós não alimentamos, porque nós não buscamos mais a presença de Deus. Vamos mudar a nossa mente, vamos buscar mais a presença de Deus e vamos mortificar a nossa carne em Cristo Jesus.
Amém? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais esse dia na Tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, por abrir a nossa mente. Pai querido, ensina-nos, ó Senhor, a buscarmos mais, ó Senhor, a Tua presença, a buscarmos mais, ó Senhor, alimentarmos o nosso espírito, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, fortaleça-nos, ó Senhor, para que nós venhamos mortificar a nossa carne em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Vou fazer um pedido. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, fale conosco, Senhor. Ajude-nos a crescer esse canal em nome do Senhor Jesus. E compartilhe. O nome do canal, ele já é Fale Conosco, Senhor. Mas por incrível que pareça, muita gente não gosta de ouvir a voz de Deus. Infelizmente, sinto muito, não é para todos, mas as pessoas não gostam de ouvir a voz de Deus. Sinto muito. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.